Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, este é o Seu Direito aqui pela TV Ibirité. Estamos de volta aqui durante esse longo tempo que nós ficamos longe, né, doutor? Hoje nós vamos fazer um apanhado geral da série do Direito da Família e Sucessões que nós tratamos no decorrer deste programa. Do meu lado, o doutor José Geraldo, ele que é o sócio fundador aqui da Moraes e Braga Sociedade de Advogados, que está sempre conosco aqui, levando todas as informações jurídicas aqui através da TV Ibirité para todos vocês. Durante essa série do Direito da Família e Sucessões, nós recebemos várias perguntas e dentre essas perguntas nós pegamos aquelas que tiveram maior destaque, que foram aquelas mais questionadas, repetiram mais questionamentos. Né? Exatamente. Então essas perguntas nós vamos debater aqui um pouquinho, nós vamos conversar com o doutor, ele vai responder essas perguntas para nós. Só que antes, doutor, eu gostaria que você falasse para a gente o que vem a ser o Direito da Família e Sucessões. Bom, o direito da família e sucessões é um ramo do direito que vai tutelar os direitos da família, né, direitos da pessoa, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte e até após a sua morte, com a proteção dos bens que essa pessoa ganhou durante sua vida e deixou para os seus descendentes ou para os seus ascendentes ou para o cônjuge. Então, é aquele ramo do direito específico que vai tratar da vida da pessoa em família, né? Vai tratar da tutela dos direitos da família. Muito bom. Então, já começando essa parte, né, desse quesito do direito da família, nasce pelo nascituro. Né? E sobre o nascituro, a criança nasceu, a primeira coisa dela é o nome. Então uma das perguntas aqui foi, se o pai recusasse a ir ao cartório e registrar o filho em seu nome, o que fazer nesse caso? Bom, a gente sabe que existem várias formas de famílias hoje em dia, né? Então tem aquela família tradicional, o pai, a mãe, com casamento, mas também pode acontecer aquele fato da mãe ter seu filho, gerar seu filho sozinha, sem o amparo do pai. E quando isso acontece, a mãe ela necessita fazer o registro do seu filho. O seu filho não pode existir na sociedade sem registro. Então, o que ela deve fazer é levar os seus documentos do nascimento do seu filho no cartório e fazer o registro em seu nome. Então, no primeiro momento, a certidão de nascimento da criança vai ter só o nome da mãe e, é claro, a mãe conhece quem é o pai e ela vai tomar as medidas necessárias para o reconhecimento da paternidade desse pai, seja esse reconhecimento voluntário ou não, através de uma ação judicial chamada de investigação de paternidade. Mas a princípio, mesmo se o pai se recusar a fazer o registro da criança, a mãe necessariamente tem que ir ao cartório, munida dos seus documentos pessoais e dos documentos da maternidade que comprovam o nascimento dessa criança, no cartório para que ela proceda ao registro civil apenas em seu nome. Depois ela vai buscar as formas legais para o reconhecimento, a investigação dessa paternidade e o futuro registro do nome do pai. Bacana. Agora, o que é o reconhecimento da paternidade? Bom, o reconhecimento da paternidade ele pode ser voluntário, ou seja, o pai pode ir lá no cartório posteriormente ao registro, com a autorização da mãe, de preferência com a mãe, e se declarar pai, e automaticamente o oficial do cartório vai inserir o seu nome e o nome dos seus pais, ou seja, o nome dos avós da criança, no registro civil. A partir desse momento, o pai, então, ele é oficialmente pai dessa criança e ficam aí protegidos todos os direitos da criança e os deveres da paternidade, ou seja, prestar alimentos, prestar o carinho necessário, a proteção necessária e, posteriormente, assegurar os direitos sucessórios dessa criança também. Agora, em relação à investigação da paternidade, né? Como ele é feito? Bom, se não houver essa questão do reconhecimento voluntário, cabe à mãe vir ao judiciário e propor uma ação chamada investigação de paternidade. Para isso, ela precisa da ajuda de um advogado que vai propor essa ação, investigação de paternidade. E a prova principal dessa investigação é o exame de DNA.
Então, além desse exame de DNA, tem outras provas também que comprovam esse vínculo afetivo entre os pais que proporcionaram depois a geração dessa criança, né? Então, primeiro passo, a mãe precisa constituir um advogado. Esse advogado vai pegar o documento da criança, o documento da mãe, os dados do pai, endereço do pai, propor essa ação no judiciário. Na marcha processual, o juiz então vai citar esse suposto pai para apresentar defesa, para constituir advogado e vai determinar a realização do exame de DNA. Veja bem, ninguém é obrigado a fazer o exame de DNA. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas, com a nova alteração da lei há pouco tempo, o pai que porventura se negar a fazer o exame de DNA, ele vai ser declarado automaticamente pelo juiz pai. Então, se ele se negar a fazer o exame de DNA, o juiz vai declarar o pai, mesmo não tendo essa prova importantíssima que é o exame, e vai determinar que seja inserido no registro civil da criança o nome desse suposto pai. Na maioria das vezes, os pais aceitam fazer esse exame de DNA. Sendo positivo a paternidade, obviamente o juiz vai determinar que seja inserido esse nome no registro civil e aí o pai então vai arcar com seus direitos e seus deveres como pai, que é prover o alimento, prover assistência, né? E posteriormente também salvaguardar os direitos sucessórios dessa criança. Em relação à guarda do filho, né? Ela normalmente vai para a mãe ou vai para o pai? Como é feito? Bom, a guarda do filho, na verdade, é o exercício do poder familiar. Então, quando a convivência dos pais não é mais possível, por diversos fatores, e eles se separam, essa criança ou as crianças, ela precisa estar na posse de um dos pais. Não necessariamente é aquele pai que tem mais dinheiro, mas sim aquele pai que possa oferecer um lar mais estável, um lar mais afetuoso, um lar que possa propiciar a essa criança o pleno desenvolvimento físico, moral, intelectual, espiritual, de forma que ela possa crescer em sociedade e se tornar um adulto capaz, né, que possa conviver nessa sociedade que nós presenciamos hoje em dia. A guarda ela pode ser unilateral, que é esse exemplo que eu dei, né, um dos pais fica com essa guarda, deixando o outro o direito à visitação, que pode ser regulamentada ou não. O que é visitação regulamentada? É aquela visitação que é regulamentada numa ação judicial, seja na ação de divórcio, seja na ação de alimentos, em que o juiz determina que o pai ou a mãe, que não ficou com a guarda da criança, visite essa criança em dias e horários estabelecidos. Então, a ideia é regulamentar essa visitação para que não haja conflitos, que a gente sabe que muitas vezes pode restar ressentimentos, né? Toda vez que se o casal se separa, pode acontecer isso. Então, para que se evite ressentimentos e a utilização dessa criança como uma ferramenta de atingir o outro, então, quando não há um consenso na visitação, o juiz então determina que essa visitação tenha regras. E o desrespeito a essas regras pode inclusive proporcionar a desobediência civil, a desobediência à determinação judicial, que pode levar a pessoa até a responder um processo judicial. Entendi. Agora, por exemplo, quem tem a guarda, ela pode bloquear, impedir o direito de visitas? Olha, não pode, porque quem tem a guarda da criança, ela tem a obrigação de deixar o outro visitar o seu filho. Então, se a mãe tem a guarda da criança, a grande maioria das vezes a mãe tem a guarda da criança, o pai tem todo o direito de visitar essa criança, seja de forma livre, seja de forma regulamentada, como é o caso que eu havia dito, né? Então, além de ser direito do pai visitar a criança, é direito da criança conviver com o pai. Então, na hora que a mãe, por exemplo, impede que o pai visite o seu filho, ela também tira do filho o direito de convivência com o pai. E nós sabemos muito bem que a figura masculina, a figura paterna, no desenvolvimento da criança é importantíssima. Tanto para a menina, tanto para o menino, isso é importantíssimo. Agora, existem alguns casos muito específicos que podem ser analisados com maior critério. Então, se a mãe, por exemplo, perceber que a criança está sendo maltratada pelo pai, que a criança está sendo alienada pelo pai. O que é chamada alienação?
que a gente hoje em dia chama de alienação parental. É o seguinte, vamos imaginar que o pai pega a criança, leve para sua casa e lá começa a denegrir a imagem da mãe, a falar mal da mãe, a falar mal da família da mãe, ou, por exemplo, impede a devolução dessa criança. Então isso tudo pode caracterizar a alienação parental. Então, nesse caso, a mãe pode ajuizar uma ação de revisão desse regime de visitas e propor inclusive uma visitação vigiada, né? À medida que ela possa ter algum receio que a criança está sendo maltratada, está sendo alienada. Mas a princípio o ideal é que realmente haja uma convivência pacífica entre os pais e que o pai, no caso, na grande maioria das vezes, tenha acesso ao crescimento da criança, e a criança tenha o direito de conviver com o pai, porque querendo ou não é muito importante essa figura paterna na vida dela. Entendi. Agora, durante quem está com a criança lá na visita da criança, no direito de visita, e ele não entregar no dia e na hora marcada, o que acontece? Bom, na grande maioria das vezes, quando existe uma ação de divórcio, separação, dissolução de união estável ou de alimentos, quando é regulamentado o sistema de visitação, esse sistema tem que ser respeitado. Quando o pai, por exemplo, vai lá na casa da mãe, pega a criança, leva para sua casa, respeitando o direito de visita, mas ou por algum motivo o pai se recusa a entregar essa criança novamente, a mãe imediatamente necessita fazer o boletim de ocorrência. E caso o pai insista em não entregar ou viaje, desapareça, alguma coisa desse tipo, a mãe então tem que ajuizar uma ação de busca e apreensão desse menor. Então, e tem que ser rápido, né? Então, se o pai, por exemplo, deveria ter entregado no domingo e chegou segunda não entregou, na terça não entregou, na quarta não entregou e tudo mais, o que a mãe tem que fazer? Fazer o boletim de ocorrência, procurar um advogado, ajuizar uma ação de busca e apreensão desse menor, que o juiz vai analisar em caráter liminar, muito rapidamente, essa ação, e ele pode conceder essa liminar de busca e apreensão. Então ele vai determinar que o oficial de justiça vá à residência do pai e vai lá e busque essa criança. Se o pai se recusar a entregar essa criança para o oficial de justiça, o oficial inclusive pode até acionar a polícia, porque o pai está desrespeitando uma decisão judicial. Entendi. Agora vamos para um assunto um pouquinho polêmico, que é em relação à pensão alimentícia. Nós estamos da guarda, agora vamos para a pensão. O que é pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia é o dever que os cônjuges têm de prestar assistência para o outro ou para a prole. Então vamos dar um exemplo. Se o casal se separa e o pai não fica com a guarda da criança, o pai também é responsável em ajudar a mãe a criar essa criança, auxiliar a mãe a criar essa criança. Essa criação se dá de várias formas, mas a principal é a ajuda pecuniária, o dinheiro, para a criança possa se alimentar, possa comprar vestuário, possa estudar, possa ter um crescimento saudável. Então, os alimentos que o pessoal normalmente chama de pensão alimentícia é justamente o dever pecuniário do pai ou da mãe de ajudar o outro a prover o sustento do filho. Isso é a pensão alimentícia. Entendi. Agora, existe algum valor certo? Não existe o valor certo. O que existe é a necessidade de balancear a necessidade da criança e a possibilidade de quem paga. Então, já que a grande maioria das vezes é o pai que paga a pensão, então nós temos que perceber qual a necessidade da criança e a capacidade do pai. Com base nisso, o juiz então ele vai determinar um valor razoável. Ele vai agir com o princípio da razoabilidade, ou seja, ele vai verificar o que o pai pode oferecer e o que a criança necessita. É claro que não pode um pai, por exemplo, que ganha um salário mínimo, pagar um valor altíssimo de pensão, porque também ele não pode sacrificar o próprio sustento para sustentar o filho, mas ele tem sim auxiliar a mãe a sustentar o seu filho. Agora, o pai ficou desempregado, a mãe ficou desempregada e não tem condição de pagar a pensão alimentícia. Como é que fica? Pode ser preso? Bom, essa questão do desemprego não caracteriza a isenção do pagamento dos alimentos. A questão do desemprego, ela simplesmente agrava a situação
do alimentante, mas ele tem que se virar. Então não é raro, por exemplo, em plena audiência, a pessoa alegar o desemprego e o juiz falar assim, olha, se vira, vai catar lata, capina lote. Eu já vi isso acontecer. Isso mostra que o desemprego não é desculpa para não pagar os alimentos. O que acontece normalmente é o seguinte, no momento da ação de alimentos, normalmente a gente pede que seja descontado em folha de pagamento, seja determinado um valor, um percentual sobre o salário líquido do alimentante. Então, vamos imaginar, na maioria das vezes é 30%. Então, o juiz determina que seja descontado 30% dos rendimentos líquidos do pai. Mas nós colocamos também lá as cláusulas desse acordo, ou o juiz determina isso na sua sentença, que no caso de desemprego, seja o pai obrigado ou condenado a pagar 30% do salário mínimo. Então, querendo ou não, trabalhando ou não, o pai ou a mãe, quem paga os alimentos, o alimentante, ele tem um dever sim de pagar. O desemprego não é desculpa para o não pagamento dos alimentos. E é o único, no direito civil, é o único que dá cadeia, né? Na verdade não existe prisão civil, né? A única prisão civil possível é a prisão pelo não pagamento dos alimentos, né? No Brasil não existe, por exemplo, prisão por dívida, mas a única dívida que pode levar alguém à cadeia é a pensão alimentícia, né? As outras prisões naturalmente são prisões do direito criminal. Muito sério, né? Agora, o que é separação judicial e quais são os tipos? Olha, até pouco tempo atrás, antes de 2010, existia no ordenamento brasileiro a necessidade de se separar judicialmente primeiro, para depois ser convertido em divórcio. Então o que acontecia? O direito tinha uma característica muito forte de preservação da família. Então é como se fosse assim, olha, o casal se separa judicialmente, fica 2 anos separados, e depois de 2 anos havia a conversão para o divórcio, porque nesses 2 anos poderia ter uma reconciliação, né, uma conversa entre os dois poderiam se reconciliar e poderiam retornar à sua vida matrimonial perfeitamente. Então havia a separação judicial, 2 anos depois poderia haver a conversão para o divórcio, que botava fim definitivamente no vínculo matrimonial. Após essa separação, ou na verdade no momento da separação, poderia ser discutido algumas questões, por exemplo, divisão de bens, pensão alimentícia, a mulher poderia deixar de ter o nome do marido e outras questões. Mas só depois de 2 anos que poderia haver a dissolução definitiva do divórcio, do casamento. Lembrando que o casamento, o matrimônio, ele se dissolve por 2 motivos: pelo divórcio e pela morte. Então, uma das formas de dissolver o casamento é o divórcio. A partir de 2010, acabou essa questão da necessidade de haver primeiro a separação judicial e depois o divórcio. Então hoje nós falamos que existe chamado divórcio direto. Então o divórcio direto é o casal resolveu se separar, imediatamente pode propor a ação de divórcio para dissolução do vínculo matrimonial. Esse divórcio pode ser consensual, quando os dois querem se separar, ou litigioso, quando um do casal pretende separar ou entra com a ação sozinho, né? Então isso é o chamado divórcio litigioso. Hoje em dia não existe mais a separação judicial. Hoje em dia os casais tendem a fazer só o divórcio. Mas existem muitos casos de pessoas que fizeram a separação judicial antes de 2010 e acharam que já estavam divorciadas e até hoje não converteram para o divórcio. E só descobriram que ainda estavam casados no momento que queriam contrair novas núpcias, né? Queriam casar novamente. Aí eles tiveram a ingrata notícia de que eles ainda não estavam divorciados, mas sim separados judicialmente. Entendi. Então, a separação judicial, a pessoa não pode contrair um novo Não pode casar novamente, porque ela ainda existe o vínculo matrimonial na separação judicial, né? A separação judicial era apenas um instituto para
dissolver provisoriamente os deveres do matrimônio, né? Que são aqueles deveres de coabitação, muito sustento, fidelidade. Então, a partir do momento que havia separação do casal, separação judicial, esses deveres já não precisavam mais serem obedecidos. Mas o vínculo matrimonial ainda persistia, tanto é que a pessoa não poderia casar novamente. Entendi. Agora tem vários tipos de divórcios, né? Gostaria que você falasse pra gente o que vem a ser divórcio e quais são os tipos do divórcio. Bom, o divórcio, na verdade, é o quê? É a dissolução definitiva do matrimônio, certo? Antigamente ele era indireto, porque tinha a separação judicial e depois a conversão para o divórcio. Então a gente falava que era o divórcio indireto. Hoje em dia existe o divórcio direto. Então já é automaticamente o casal já ajuiza a ação de divórcio, já requerendo diretamente o divórcio. Ainda existe esse divórcio indireto porque ainda persiste algumas separações judiciais que foram feitas antes de 2010 e que ainda não houve a conversão. Inclusive até um alerta, né, para as pessoas que, se porventura elas fizeram essa separação judicial antes de 2010 e não converteram ainda para divórcio, o vínculo matrimonial ainda existe. Elas não conseguem se casar mais. Aí as pessoas têm a seguinte dúvida em relação aos bens. O bem que é adquirido após separação judicial tem que ser dividido entre o casal antes do divórcio? Não. Então aqueles bens que foram adquiridos por um ou por outro depois da separação judicial já não se comunicam, ou seja, eles já não são frutos da divisão no momento da conversão para o divórcio. Entendi. Agora, qual o prazo mínimo de convivência para que a união seja considerada união estável? Olha, apesar das pessoas acharem que tem que haver um prazo mínimo, não existe prazo mínimo. A união estável nada mais é que a união do homem e da mulher, ou de pessoas do mesmo sexo, e que tenham a intenção de formar família. Então, se elas têm a intenção de formar família, por exemplo, a coabitação, elas adquirem imóveis juntas, ou elas, por exemplo, têm filhos, ou elas convivem com familiares um do outro, e caracteriza essa vontade de criar família, de constituir uma família, pode ser considerado união estável, que é diferente do chamado namoro qualificado. O namoro qualificado nada mais é do que, muitas vezes, um casal namorado que resolvem morar juntos. Então, esse casal de namorado que resolve morar juntos, mas que não tem interesse nenhum de constituir família, que estão lá só para, no momento da vida deles, resolver se unir, não pode ser considerado união estável. Mas, se realmente tem aquela vontade de constituir família, de adquirir patrimônio em comum, de ter filhos, de ter convivência com os familiares, a união das famílias, aí sim pode ser considerado união estável. Lembrando que a união estável pode ser entre homem e mulher, ou pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Entendi. Agora, tem alguma consequência nessa separação da união estável? Bom, a união estável, quando era caracterizada em relação a bens, ela se iguala ao regime de comunhão parcial de bens do casamento. Ou seja, todos aqueles bens que são adquiridos após o início da união estável, eles se comunicam. Ou seja, no momento da dissolução dessa união, os bens têm que ser divididos entre os dois. Então, se o casal se uniu e adquiriu bens, sejam eles imóveis ou móveis, ou até direitos, esses bens devem ser partilhados. Os bens que o casal, cada um do casal, adquiriu antes da união, não se comunica, é deles. Então isso aí, existe uma briga muito grande em relação a isso. Em relação à pensão por morte, por exemplo, o INSS, ele é muito receptível em liberar a pensão alimentícia para quem provar a união estável, inclusive uniões de mesmo sexo. Ele é muito susceptível. Em relação, por exemplo, à questão da guarda de filhos, se aplica as mesmas regras do matrimônio.
Em relação à pensão alimentícia, é a mesma regra no matrimônio, não tem diferença alguma. Em relação à questão de sucessões, tem algumas diferenças, mas são mínimas, né? Então, a união estável, na verdade, ela praticamente tem quase os mesmos direitos do casamento. Inclusive, é muito incentivado a conversão da união estável em matrimônio. Se a pessoa já vive junto, é aconselhável que realize o matrimônio, porque a gama de direitos em relação, por exemplo, à proteção da mulher é um pouco maior em relação aos casados do que os conviventes, né, na verdade. Entendi. Agora, no caso de separação e divórcio, como é que fica a separação dos bens? Aí a gente tem que ver cada regime escolhido, né? O regime mais comum hoje em dia é o regime de comunhão parcial de bens. Então, aqueles bens que são adquiridos após a união estável ou após o casamento, eles têm que ser divididos entre o casal, né? Aquele regime que hoje em dia não usa muito mais, que é a comunhão universal de bens, diz que todos os bens adquiridos antes do casamento e após o casamento, eles se comunicam. Ou seja, todos os bens que o casal angariou durante a sua vida toda deveriam ser divididos, né? Então, os dois principais são esses, mas hoje em dia é interessante que a grande maioria das pessoas utilizam o regime de comunhão parcial de bens, mesmo porque ele é o mais barato. Então, quando o casal vai fazer a habilitação para o casamento, se ele escolher um regime diferente do regime de comunhão parcial de bens, ele tem que pagar um pouco mais caro, né? Lembrando que as pessoas que se casam acima de 70 anos, obrigatoriamente o regime é de comunhão parcial de bens. Tem algum motivo? Para aquela questão das fraudes, né? Para evitar fraude. A gente sabe que existe muitas pessoas mais velhas, principalmente homens, que têm dinheiro e que se casam com meninas muito novas. Então, para se evitar os golpes, né? Então, aqueles bens que o homem adquiriu antes do casamento, a futura esposa não vai herdar. Então, para se evitar fraudes ou um golpe, assim, as pessoas acima de 70 anos, elas não podem casar, senão pelo regime de comunhão parcial de bens. Entendi. Agora, já partindo para sucessões, como fica a herança ou o direito sucessório do companheiro? A questão do companheiro se aplica basicamente a mesma coisa do casamento, né? Aquilo que foi adquirido após a união tem que dividir entre o casal. Então vamos imaginar, por exemplo, o companheiro morre, deixa a companheira, certo? Metade daquilo que eles adquiriram após a união fica para ela. Ela é meeira, certo? A outra metade, inclusive aquela parte dos bens que ele havia adquirido antes da união, ela vai concorrer com os seus filhos. Com seus filhos com ele ou com os filhos dele, que existe uma diferença, né? Então, o casal pode ter filhos, ou ele já pode entrar na relação levando seus filhos. Então, aquela parte que pertencia a ele, mais os bens que ele comprou antes, ela vai concorrer com os filhos dele. Entendi. Agora, para fechar o nosso programa com chave de ouro, uma pergunta que eu achei até pertinente, pelo caso concreto no geral, que é essa daqui: o que pode fazer a pessoa que esteja sofrendo violência ou maus tratos por parte do cônjuge? Isso é importantíssimo. Isso é muito comum, infelizmente ainda é comum, principalmente em relação à violência contra a mulher, né? Com a edição da Lei Maria da Penha, o ordenamento jurídico endureceu bastante essa questão, né? O direito da mulher foi agraciado por essa lei e que, de certa forma, na verdade, essa lei não protege apenas a mulher. Existe uma certa visão equivocada de achar que ela protege apenas a mulher. Ela protege no ambiente familiar a pessoa que, porventura, está sofrendo agressão. Então, ela só se aplica quando a pessoa sofre agressão, na maioria das vezes a mulher,
dentro do ambiente familiar pelo companheiro ou pelo marido, né? Se a mulher sofre agressões físicas, morais ou de privação de qualquer coisa, ela tem que realmente denunciar, tem que ir na delegacia, de preferência de proteção à mulher, que são especializados para isso, né? E fazer o boletim de ocorrência. Se ela foi agredida fisicamente, ela precisa fazer o exame de corpo de delito, que vai ser encaminhado pelo próprio delegado ao médico perito que vai fazer isso. E com base nesses relatos pode-se abrir uma ação criminal contra o agressor. E se a mulher se sentir ameaçada, ela pode procurar um advogado, constituir um advogado, defensor público ou constituído, e pedir ao juiz da comarca que seja pronunciada, seja determinada aquelas ações ou medidas protetivas. Uma das medidas mais comuns protetivas é a retirada forçada do agressor do lar, a chamada separação de corpos, em que o agressor ele é retirado do lar de convivência do casal e ele é proibido de ter contato com essa mulher. Seja pela própria proximidade, o juiz normalmente determina que ele não pode chegar num perímetro inferior a 500 metros, a 200 metros, ele não pode fazer ligações para essa mulher, ele não pode se comunicar via redes sociais, ele não pode se comunicar com os familiares dela. Em relação ao filho do casal, se ele não estiver agredindo o filho, ele tem direito de ter contato com o filho, mas ele tem que manter a distância da mulher. E essas medidas todas são muito importantes para quê? Para se evitar os assassinatos das mulheres, né? Que a gente sabe que hoje em dia ainda é muito alto o índice de assassinato de mulheres, e a gente sabe muito bem que no Brasil a grande causa de morte por violência das mulheres são justamente os companheiros ou maridos que causam essa violência, causam essas mortes na sociedade. E outra coisa importante, não necessariamente só a mulher tem que fazer denúncia. O vizinho pode fazer a denúncia, o familiar pode fazer a denúncia. Se você, por exemplo, estiver ouvindo com frequência múltiplas agressões do seu vizinho para com sua vizinha, gritos e outra coisa assim, você pode ligar 180 e denunciar imediatamente. A viatura policial vai vir constatar o que está acontecendo e essa pessoa vai ser presa em flagrante. Lembrando que depois que ela é presa, enquadrada pela Lei Maria da Penha, não adianta querer tirar a queixa. A queixa não é retirada, porque quem vai processá-lo não é a vítima, é o Ministério Público, é toda a sociedade que vai processar. Porque toda vez que um homem agride uma mulher, ele está agredindo não só a mulher, mas ele está agredindo toda a sociedade. Então ele é processado pelo Ministério Público. Bacana, doutor, muito obrigado. Ficamos por aqui, encerramos essa série do Direito da Família e Sucessões. Nós vamos ter também, durante a semana, um programa especial que é em relação a dívidas, né, doutor? Existe um questionamento muito grande em relação ao referenciamento de veículos, né? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo uma crise enorme, uma crise financeira absurda no nosso país, e as pessoas que tiveram o sonho de comprar um veículo, hoje em dia elas estão tendo dificuldade de pagar esse veículo. E nós sabemos que o sistema bancário brasileiro é muito perverso. Então ele, de certa forma, imprime taxas abusivas, tarifas abusivas também, de juros, que podem variar. Eu já vi contratos que variam de 1,5% ao mês a 15% ao mês. Ou seja, é um absurdo o lucro dos bancos. Tendo em vista essa arbitrariedade promovida pelos bancos, existem alguns mecanismos que podem ser feitos para diminuir essa dívida, diminuir o valor dessas parcelas, para desafogar essas pessoas, para trazer um certo alívio financeiro a essas pessoas. Então nós vamos fazer, Reinaldo, um programa muito bacana que vai ser, ou que vai falar sobre as possibilidades de diminuir essas dívidas, principalmente em relação ao refinanciamento de veículos. Mas isso também pode ser estendido ao crédito pessoal, pode ser estendido à dívida do cartão de crédito, pode ser estendido também ao cheque especial também. Bacana demais. Então ficamos por aqui neste
final, né, de série do programa Seu Direito, que tratou sobre o direito da família e sucessões. Então, no próximo programa, nós vamos ter este programa especial falando sobre dívidas. Fique ligado, esta é a sua TV Ibirité, você sempre na frente.